O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Item de número 8. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podendo se contradizer, se elas são a negação uma da outra. Uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e há muito de exclusivismo de uma parte e de outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé. E o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará se quiserem resistir-lhe, em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera nesse momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever e devem trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam na lei do progresso, que é uma lei de Deus. Vivendo o Evangelho. Comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito André Luiz. Ciência e religião. Cuidados do corpo, ciência. Necessidades da alma, religião. Tecnologia, ciência. Espiritualidade,
religião. Estrutura da matéria, ciência. Intimidade do espírito, religião. Descobertas, ciência. Revelações, religião. Mundo físico, ciência. Dimensão espiritual, religião. Pesquisa do fenômeno, ciência. Vivência do sentimento, religião. Vida material, ciência. Imortalidade, religião. Só o fanatismo separa os cientistas e religiosos, pois desde que Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ciência e religião se completam, investigando as leis naturais que regem o universo material e a dimensão espiritual. Ciência é a fé do conhecimento. Religião é o conhecimento da fé. Rádio Portal da Luz, 24 horas no ar, divulgando amor, a alegria e a emoção da internet.